Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Wellington Vivas. E eu estou aqui hoje para falar com você de um assunto tão importante nesse momento presente que nós vivemos, que é como vencer a procrastinação. Como parar de procrastinar, né? Procrastinar é sempre estar deixando para depois o que a gente precisa começar a fazer hoje, né? Sempre estar se sabotando, sempre estar protelando, sempre estar adiando. Não tem como a gente falar de procrastinação sem lembrar daquele tema, né? Daquela dieta que a gente diz assim, segunda eu começo. E essa segunda-feira nunca chega, né? Tem horas que até chega para alguns, mas começa de manhã e aí à tarde já para de novo. E na terça-feira ele está sempre deixando para depois o que precisa ser começado, né? Como vencer isso? Eu venho de Minas, vivo hoje em Brasília, mas eu sou de uma família de 7 irmãos, eu sou o caçula de 7 irmãos, né? Graças a Deus um lar muito acolhedor, mas como a gente nasceu no interior, então você tem muitos desafios, né? Eu me lembro que um sonho que eu tinha era de vir estudar aqui no seminário nosso, a igreja tinha um seminário aqui em Brasília, e eu queria vir estudar aqui no seminário, queria vir viver em Brasília, para eu me dedicar mais à palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, a gente, como missionário, como pastor, a gente tem pregado a palavra do Senhor em vários lugares, né? Já fui à África, ao Suriname, ao Chile, ao Paraguai, morei nos Estados Unidos. Então, quando eu olho para trás, eu me lembro que para eu viver esses sonhos que eu já vivi, e tem outros que eu ainda estou perseguindo, eu tive que deixar a procrastinação, deixar de adiar o que eu precisava começar. E assim, quando a gente estava em Minas, uma cidade pequena, Campo Belo, uma cidade muito linda, né, que eu gosto muito, tem muitos amigos lá, uma cidade que me abençoou muito, mas um desafio que eu tinha era que eu queria vir e não tinha recurso. E um amigo meu chamado Haroldo, na época, ele falou que, estou indo para Brasília, já tinha um amigo nosso aqui, o pastor Ronaldo, um amigo querido de lá, e assim, já tinha vindo outros, mas o Haroldo falou, eu estou indo para Brasília, vamos. E eu pensei assim comigo, mas como que eu vou se eu não tenho como começar? Eu só tinha R$ 35 na época e a passagem era metade da passagem. Aí eu falei com ele, não tenho dinheiro, ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com a minha mãe, e se a minha mãe te arrumar a parte do dinheiro, você vai? Eu falei, então tá bom, se ela arrumar eu vou. E aí ele ligou, assim, família querida, que eu tenho tanto carinho, né, a mãe dele, o pai dele, e através disso eu vim para Brasília. E a gente veio, a gente começou, mesmo não tendo recurso, sendo desafiador para a gente. Eu digo isso porque quando eu cheguei em Brasília, assim, a gente que vem do interior, né, há muitos anos atrás, Brasília era uma gigante, né, como ainda é para quem vem do interior, mas hoje você tem a internet, naquela época não. Eu lembro que quando eu chegava nas escadas rolantes, meu Deus, como meu coração acelerava. Eu ficava com medo de subir na escada rolante, né, porque para a gente era uma novidade. As portas de shopping, eu lembro que eu chegava a certa altura, quando eu estava com os outros não, mas quando eu chegava sozinho, eu ficava com medo, e se a porta não abrir? E se eu chegar, a porta não conseguir abrir? E ficava com medo de passar vergonha, ficava com medo de ter gente me olhando. E assim, era um desafio para a gente, mas uma coisa nós precisamos fazer. A gente teve que dar um passo, a gente teve que começar. Né? Eu vou deixar para nossa reflexão um texto que me chama muito a atenção, que eu tenho guardado esse versículo no meu coração, que é Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Salomão diz lá o seguinte: o que olha para o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Ele está falando disso, isso me chama muita atenção, porque naquela época, para o plantio, eles observavam muito tempo. Eles observavam o vento para não perder semente, e observava também se não estava chovendo, se não ia chover muito. Né? Então olhava-se para as nuvens, não tinha o avanço tecnológico que nós temos hoje. Porque ninguém ia contratar uma turma para ir para uma lavoura e chegando lá ter que pagar o dia para esse pessoal e de repente desaguar em água e eles não conseguirem colher. Então ele olhava muito para o vento e olhava para as nuvens. Mas Salomão está explicando, né, embora hoje a gente
nem tem como assimilar isso direito por causa do avanço tecnológico, não precisa estar tão atento assim, né? E também tem meios hoje que nos fazem, né, ver como está o tempo, com antecedência. Mas, assim, Salomão está falando o seguinte, que não existe ocasião perfeita. Se você ficar olhando demais para o vento, você não vai começar. E se você ficar olhando demais para as nuvens, você não vai colher. O que ele está dizendo? Você tem que começar, você tem que dar o primeiro passo. Tem pessoas que estão querendo ler a Bíblia e, assim, não consegue, eu não tenho concentração, porque hoje as redes sociais tomam o nosso tempo, né? A gente está querendo fazer uma coisa, mas aí chega uma mensagem no WhatsApp, chega uma mensagem no Facebook, no Instagram, e a gente está sempre olhando para essas coisas e isso distrai. Quando a gente vê, a gente passou 3 horas ali nas redes sociais e não fez o que deveria. Mas a palavra de Deus para mim e para você Começa, dá o primeiro passo. Se você não consegue ler um capítulo inteiro da Bíblia, coloca no seu coração, vou ler 10 versículos. E sabe como é que você vence essa procrastinação? A primeira coisa é parando de se auto-sabotar. O que é isso? É você dizer para você mesmo, não, eu vou ler esses 10 versículos e eu vou ler. E eu não estou falando só no campo que eu atuo, né, que é o campo da palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar para concurso também, né, através de um amigo meu, né, o Josué, que nos ajudava aqui, eu tinha um desafio, porque nascido no interior, numa cidade pequena, onde você não estudava tanto, e de repente você vem para Brasília, e aqui demanda muito isso, e eu colocava um DVD aqui de direito constitucional, e eu falava, eu vou estudar 1 hora por dia, e vinha coisas, eu falava, não, agora não. E assim, tinha hora que eu não estava entendendo e eu falava, mas eu vou ficar. E eu fui fazendo, até que eu comecei a assimilar algumas coisas. Então, tem que dar o primeiro passo, para de se auto-sabotar. Né? Já era talvez para você estar lá na frente, mas às vezes você não começa. Eu gosto de um texto que Elias, né, quando ele desafia os profetas de Baal, está lá em 1 Reis, a Bíblia vai dizer que o fogo do Senhor vai descer, Deus vai restaurar a adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas Elias começa pelas pequenas coisas. Ele começa reparando o altar. E o que ele faz? Ele pega 12 pedras. Antes do fogo cair, ele deu passos pequenos. Então, para de começar, de se auto-sabotar, de ficar querendo, talvez, ler 5 capítulos de uma vez num livro. Começa, fala, eu vou ler uma página. Eu vou começar hoje, eu vou na dieta, se eu não consigo tirar tudo, eu vou ficar sem refrigerante hoje, sabe? E amanhã não, daqui 2 semanas eu vou ficar 3 dias, e assim você vai rompendo, quando você vê, você já alcançou as coisas grandes, mas é preciso parar de se auto-sabotar. E a segunda coisa, você precisa confiar em Deus. Eu até quero abrir um parênteses aqui, né, para dizer que, assim, a gente tem um livro, eu vou deixar na descrição se alguém se interessar, quiser adquirir o nosso livro, porque eu falo com mais propriedade lá sobre, tem um capítulo inteiro falando, saia da inércia, se movimente para algum lugar. E até lá eu cito um testemunho de um amigo meu que hoje está em Redenção do Pará, mas na época ele morava no Suriname, o nome dele é Pastor Ideglan. E eu me lembro que na época eu estava pregando em Redenção e ele tinha vindo ao Brasil visitar umas pessoas aqui e resolver uns assuntos pessoais, né, família. E aí, quando eu terminei de pregar, ele falou assim comigo assim, Varão, queria te convidar para ministrar a palavra de Deus lá na nossa igreja no Suriname. E na época eu tomei um choque, né, porque aquilo era tão longe da minha realidade, mas ele falou comigo e eu falei, não, eu quero. Ele falou, então faz o seguinte, você tem passaporte? Eu falei, eu não tenho. Aí ele falou assim comigo, então você voltando para Brasília, tira seu passaporte, porque daqui 2 semanas eu volto para o Suriname e eu vou te ligar de lá, para você ir ao Suriname. E eu cheguei aqui, eu comecei a olhar para mim, a gente se auto-sabota o tempo inteiro. E aí eu falei assim comigo assim, mas será que se eu tirar esse passaporte, né, eu não sei nem por onde começa, e ele não me ligar, e aí o que acontece? Eu não tirei o passaporte, 2 semanas depois ele me ligou. Aí ele falou assim, e aí, tá com o passaporte na mão? Eu falei, não. Aí ele falou desse jeitinho assim comigo, você perdeu uma grande oportunidade, você ia vir aqui, ia pregar na praça, é um evento que o governo faz, junto com as igrejas, e eu tinha conversado com os pastores, e você ia tocar muitas vidas aqui. E também a gente ia te abençoar. Então, né, se você quiser ler mais, está lá no nosso livro, né, Avançando Impressões, né, que vai estar aí na descrição.
Mas a gente tem que parar de auto-sabotar e tem que confiar em Deus. Segunda coisa, você não sabe como vai ser as coisas, sabe? Então você tem que lutar, você tem que começar. Ah, eu quero abrir a minha empresa. Corre atrás, não deixa ninguém te desanimar, não. Né? Eu comecei falando de Elias aqui. Elias, ele fez aquilo e Deus fez o fogo cair. Eu gosto de outro texto, que é quando Deus abre o mar vermelho. O que Deus fala com Moisés? Toca nas águas, Moisés. E o mar vai se abrir. Moisés não sabia como seria, mas ele tocou nas águas. Eu costumo dizer que a gente dá o passo e Deus coloca a ponte para a gente caminhar nela. Então, seja em qualquer campo que você sonha, não deixa ninguém sabotar os seus sonhos, não se auto-sabote e não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Ah, você precisa começar a ler esse livro, você precisa dar esse passo para entender como é que funciona uma redação do Enem, coloca no seu coração, você vai passar. Ah, você precisa dar os primeiros passos para esse concurso, essa loja que você quer abrir, você precisa dar os primeiros passos, esse canal no YouTube, né? Críticas vão vir, desafios vão vir, as coisas vão se avolumar na nossa frente. Mas Moisés tocou nas águas e o mar se abriu para a glória de Deus. E ele passou a pé enxuto e o nome do Senhor foi glorificado. Então pare de se auto-sabotar, confie na grandeza de Deus, dê o primeiro passo e pare de procrastinar, pare de deixar para amanhã, coloca no seu coração, eu vou começar esse negócio e eu vou lutar. E Deus vai escrever uma história linda para você. Hoje, graças a Deus, já fui em vários lugares. E assim, viajo o Brasil todo, né? Já morei lá nos Estados Unidos. E eu me lembro, para encerrar esse assunto de hoje, que quando eu comecei a querer, né, sonhar com os Estados Unidos, eu coloquei uma coisa no meu coração. Eu sei que eu não falo inglês hoje perfeito, né, não domino a língua, mas graças a Deus me comunico e me viro bem, entendo bem e consigo fazer minhas coisas lá. E eu lembro que quando eu comecei, eu não sabia nem por onde começar, não falava inglês, mas o que eu coloquei no meu coração? Eu vou tirar as músicas de português do meu telefone e eu vou colocar músicas em inglês. Eu baixava as músicas e colocava em inglês, não entendia quase nada no começo, mas quando foi passando o tempo eu fui compreendendo aquilo. E assim, ajudou demais a minha compreensão. Quando eu chegava lá, eu entendia muita coisa. Embora você tenha dificuldade de falar, mas eu entendia. Por quê? Porque eu comecei das pequenas coisas. Né? Eu corri atrás de como era para tirar o visto, com todos os desafios. Então, você precisa começar. Você precisa começar esse sonho que Deus tem no seu coração. E o sonho que Deus tinha na minha vida, né? E eu ainda tenho outros, né? Que creio que Deus vai realizar. Não me abençoou sozinho, não. Várias pessoas foram abençoadas. Então essa empresa vai abençoar você, vai abençoar a sua família, vai suprir. Não se entrega, não. Para de procrastinar e começa a lutar. Não deixa o seu tempo ser roubado e passa ano e sai ano e você está do mesmo jeito, não. Começa nas pequenas coisas. Acredite na grandeza de Deus. E como o pessoal brinca, né? Bora para cima. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, né? Se essa mensagem te abençoou, nós estamos querendo crescer esse canal. Queria te convidar, queridos, a você nos ajudar, a compartilhar, a deixar o like. Né? Se você procrastinava demais, coloca aí. Eu procrastinava, mas agora eu vou vencer a procrastinação. E deixa um comentário aí. Vai ser uma honra comentar, responder seu comentário e estar junto com você. Vamos romper, viu? E vem muita coisa boa aí. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus.